eu demorei muito para perceber que nós nunca ficaremos completos com aquilo que nós obtemos. Demorei para perceber que essa vida é extremamente rápida e passageira. E que, por mais que nós venhamos adquirir coisas aqui, essas coisas sempre vão ficar para trás. Quando eu comecei a descobrir a Bíblia, eu estava num momento muito frágil da minha vida, onde eu me encontrava muito só. Eu, recém-recuperado das drogas, era um jovem de 19 para 20 anos, basicamente sem amigos, sem condição financeira nenhuma, sem família, sem ninguém para conversar. Muitas vezes eu volto para esse dia. Já se fazem mais de uma década que isso tudo passou. Mas muitas vezes eu volto para esses dias escuros da minha vida. Porque nós devemos relembrar de onde nós saímos. Eu me lembro que no dia em que eu tive a minha experiência com Deus, no dia que eu ouvi Deus falando que mudaria a minha vida, nesse dia eu acreditei. Fielmente eu acreditei, eu não sabia como. Quando eu olhava para a minha vida, para quem eu era, porque eu vivia ali, para a imagem da minha vida, aquilo que estava do meu olho para fora, eu não conseguia enxergar como que eu poderia sair dali. Vivendo de favor na casa de um tio, meu pai fazendo o que podia, minha mãe fazendo ali o que podia. Mas eu estava sozinho. Eu me fiz sozinho. Ao longo do tempo eu percebi que essa culpa não era dos meus pais, dos meus tios, dos meus amigos. Essa culpa era minha. Foram as minhas escolhas, as minhas decisões, a minha preguiça que me fizeram estar ali onde eu estava. E sobretudo, a influência maligna, que alguns riem quando ouvem essa expressão. Eu sei que muitos de vocês me assistem, os meus vídeos do dia a dia, quando eu falo de Jesus, alguns riem daquilo que eu sou, daquilo que eu me tornei. Outros acham que eu forço a barra, que na verdade eu não sou feliz e que eu faço as coisas para mostrar. Outros realmente acreditam no meu progresso, pois eles me conheceram e hoje me conhecem. Outros me conheceram apenas agora, nessa fase que eu estou. Eu realmente acreditei em tudo aquilo que foi profetizado na minha vida na época. Houve muitas profecias. Eu ia nos lugares, nas igrejas, nas palestras, nas reuniões, e Deus ali sempre usava alguém para falar que Ele me daria condições e me tiraria da situação em que eu estava. E eu cria. Todas as vezes eu acreditei. Eu nunca me achei um cara tão inteligente. Nunca me achei um cara tão esperto. Para falar a verdade, muitas pessoas sempre me consideraram um cara meio termo, ou até meio burro. Mas essa falta de inteligência cooperou para que o meu coração fosse simples. E essa minha simplicidade me dava acesso a conhecer a Deus. Porque Deus se revela aos simples. Um coração exaltado, um coração orgulhoso, aquele que se acha ser alguma coisa, esse não recebe a revelação de quem Jesus é. Jesus confunde essas pessoas, mas Ele dá graça ao humilde, Ele revela-se ao humilde. E por mais que eu fosse ali muito pecador, muito falho, um depressivo na época, onde não se falava em depressão, querendo ou não, depressão é uma coisa de poucos anos para cá que se fala muito em depressão. Naquela época eu mesmo não soube perceber a minha depressão. E ali Deus se revelou e resolveu falar. Após o encontro que eu fiz da igreja na época, e ali eu ter uma experiência espiritual, eu continuei diariamente buscando essa dose de experiência. E todas as vezes ali, cada dia mais,
eu me tornava mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus. E Deus foi me ensinando a ser uma pessoa mais inteligente, a ser uma pessoa mais sábia, a ser uma pessoa mais humilde. E foi me mostrando ali nas orações os valores das verdadeiras coisas. Portanto, talvez essa seja aquilo que eu considero como a minha diferença. Eu busco em oração e na leitura da palavra. Eu não sou dependente hoje de igreja nenhuma para ser um cristão. Eu acredito sim na igreja, que é a comunhão dos santos. Eu acredito sim no templo, que é o meu corpo. E eu acredito na palavra de Deus fielmente. E na oração, e no Deus que eu encontro nas minhas orações. Eu não preciso de dose de nenhuma substância, nenhuma droga, para que eu possa alcançar esse êxtase. Mas pelo contrário, quanto mais humildade, compaixão, quanto mais simples, quanto mais sem ego, sem eu me encontrar, mais fácil eu consigo acessar esse mundo espiritual. Portanto, nunca foi para mostrar nada para ninguém. Aliás, muitos sabem que a minha vida foi uma completa vergonha, desde quando eu era pequeno. Mas Deus fez tudo acontecer. Eu tive uma época, uma fase na minha vida, que eu cheguei a ter 18 pessoas trabalhando para mim, dentro de uma empresa. Eu movimentei em uma semana aquilo que eu não movimentei em um ano, no tempo da minha ignorância. E por mais que alguns achem que isso é a bênção de Deus, eu posso afirmar aos irmãos que essa não era ainda a bênção de Deus para minha vida. Eu acredito que nessa fase, onde eu cheguei a ter ali bastante serviço, muita gente trabalhando, eu sempre encarei esse momento como um teste na minha vida. Eu nunca acreditei que aquilo fosse a minha vida, o propósito da minha vida. Mas em todos os momentos eu olhava para Deus e eu pensava, o porquê eu estou nessa posição? O porquê eu estou aqui? E isso me movia muitas vezes até a parar a produção da firma lá que eu trabalhava e orar junto com as pessoas que estavam lá. Alguém que vai assistir esse vídeo aqui já participou das orações que nós fazíamos lá, com certeza. E na posição ali onde Deus havia me colocado, eu fiz muitos inimigos. Passaram centenas de pessoas ao longo dos anos que eu tive essa empresa, por aquela firma. E cada uma história. Alguns inimigos, algumas traições, algumas invejas. Isso é natural do ser humano. Não é de se espantar quando se ouve falar que essas coisas existem e que acontecem. Em todo lugar a gente tem esses sentimentos. E é lógico que o diabo ia fazer isso ali. Eu fiquei até sabendo na época que tinha um grupo na firma formado por pessoas que eu considerava na época ser o braço direito ali no meu trabalho. Um grupo para dar risada e para falar mal de mim. Pois é, até isso aconteceu. Mas por outro lado, também foram alcançadas muitas pessoas. Pessoas boas que precisavam de ajuda. Eu tenho história para contar mais de horas sobre tudo o que aconteceu dentro dessa firma com todas as pessoas que passaram por ali. E um dia, eu precisei abrir mão desse trabalho. E eu confesso aos irmãos que eu abri mão e fiquei muito feliz no dia que essa firma, que esse trabalho saiu das minhas mãos. Eu fui para um barracão bem menor, trabalhei com poucas pessoas, muitas vezes eu mesmo trabalhei, coloquei a mão e toquei o barco. Muitas vezes apreensivo porque a gente tem filho para criar, casa para pagar aluguel, prestações a cobrir, e eu fiquei ali apreensivo, muitas vezes sim. Mas em tudo, o Senhor mostrava que Ele estava comigo. Aí então, eu resolvi abrir aqui a peixaria ali em Louveira. E nós abrimos, eu, a Márcia e algumas pessoas que nos ajudaram, nós abrimos e começamos ali um trabalho.
na ideia de trazer o máximo de qualidade, atendimento. Eu assentei os pisos com a minha própria mão, contando com a ajuda de poucos amigos que se dispuseram a ir lá e me ajudar quando eu estava montando esse negócio. E assim que nós iniciamos, foi muito bom, muito bom. Aí nós começamos a faturar, nós começamos a pagar os empréstimos do banco, aí comprei um caminhão. Isso dentro de 6 meses a gente começou a decolar novamente. E aí houve essa mudança política. Alguns de vocês que me assistem aí são petistas, com certeza tem alguns. Se vocês acham que esse é um bom governo, eu quero mostrar os números para vocês. Um dia normal na nossa peixaria nós fazíamos ali, um dia comum, um dia fraco, R$250. Um dia fraco, 250, R$300. Quando o governo Lula assumiu, logo nos primeiros meses, nós chegamos a fazer em um dia R$15. Em um dia, R$15. Aí então eu percebi que as coisas não seriam fáceis. E hoje todo mundo vê aí o preço que estão as coisas no mercado, né? As pessoas optando por comprar mais o básico, mais o necessário. Então eu tive ali a sábia decisão, ao meu ponto de vista, de abrir mão ali da peixaria. E me marcou muito no dia que eu coloquei as coisas para vender ali, né? Com 30%, com 50% de desconto. Deu fila na porta. E algumas pessoas oportunistas, porque não eram clientes. Ao meu ver, quando eu fiz isso, eu achei que eu estaria vendendo ali para clientes que iam comprar ali 2, 3, 5 quilos de peixes. Não, algumas foram lá e compraram 40 quilos de peixe, né? Para revender. Pessoas que nunca tinham entrado ali na minha peixaria foram lá comprar o estoque, a mercadoria. Abutres que se alimentam da carniça. Nesse dia nós ficamos chateados, foi um dia difícil para mim e para a Márcia, não porque nós estávamos fechando, nós já tínhamos decidido fechar, nós não estávamos tristes por isso, mas nós estávamos tristes por causa do fato, né, do ocorrido em si. E aí então, nós ficamos sem entender o que Deus está querendo, né? O que Deus está querendo de nós. E cada dia que passava, era pregado mais forte, de forma maior no meu coração, que Jesus realmente está voltando, que o tempo realmente está acabando, que o mundo encontra-se que nem Sodoma e Gomorra no dia que Deus lançou fogo do céu, igual nos tempos de Noé, quando a depravação estava em todos os lugares e Noé entrou na arca. O fim está chegando. E aí eu disse a Deus assim: Senhor, me leva para um lugar tranquilo. Me evita de sofrer toda essa perseguição que há de vir. E eu sei que isso é necessário. É necessário enfrentar essa perseguição. Mas então eu na oração pedi para Deus para que poupasse os meus filhos, poupasse as crianças, pelo menos, enquanto eles não tivessem fase adulta. E que poderia nos levar. Minha família é uma família entregue. Eu não sou apegado. Eu não amo nada do que eu tenho materialmente. Eu preciso dessas coisas para viver. Do meu carro, da minha moto, das coisas que eu compro, que me trazem momentâneas felicidades. Eu gosto disso. Mas não a amo. Não as amo. Eu gosto de pescar. É uma coisa que eu mais gosto de fazer, quem me conhece sabe. Mas se por causa do Evangelho eu nunca mais pudesse exercer essa atividade, eu nunca mais faria. Eu acho que eu amo, a coisa que eu mais amo, de verdade, são os meus filhos e a minha família, a minha esposa. Essa é a minha bolha. É aquilo que me cerca. Minha esposa e os meus 2 filhos. É por eles que eu estou disposto a entregar na minha vida o que eu sou. Por eles. Eu nem pensaria 2 vezes. A minha vida não tem valor para mim. E eu orei e falei assim: Senhor, me leva para um lugar onde eu possa ter paz. E foi interessante, eu guardei uma coisa. Nós sofremos muito.
Desde o dia que Deus disse que me tiraria, né, da casa dos meus tios ali, que mudaria a minha vida, desde esse dia eu aguardo o dia que eu ia ser feliz. E aí eu saí de lá, eu montei uma empresa, eu ganhei dinheiro, tudo aconteceu. Eu nunca fui feliz. Em todos os passos houve alegrias, mas não houve paz. Quando meu filho nasceu foi a melhor experiência da minha vida, foi um tempo de muita alegria, mas não era um tempo de paz. Era uma alegria em meio à guerra. E aí, nesses últimos dias antes de eu vir pra cá, foi uma amiga minha na minha casa. Essa amiga sempre assiste os meus vídeos, ela sabe que eu tô falando dela. E acho que ela falou que ela sonhou que Deus ia me dar um tempo de paz. E eu quero te dizer, minha amiga, que esse tempo de paz chegou na minha vida. Eu continuo com as lutas, as dificuldades. Mas sabe quando você sabe que está no lugar certo, que está no caminho certo? Eu nunca vou ter paz nessa vida. As coisas nunca vão ser perfeitas. Por causa do pecado, nós estamos condenados nesse mundo à imperfeição. Nós estamos condenados neste mundo a sofrer. Nós estamos condenados. E mentem aqueles que falam que depois que você aceita Jesus, que a tua vida muda aqui nessa terra. Mentem aqueles que acham e falam e pregam que você sendo um crente, você não tem perseguições, que você sendo um crente, você vive uma vida de paz. São enganados aqueles que confundem o receber material como sendo uma bênção e uma dádiva principal de Deus. Deus sim pode te dar um momento de alívio nessa sua trajetória de cruz. Assim como Deus escolheu um homem na multidão para ajudar Jesus com a cruz ao caminho do Gólgota. Mas não é esse o objetivo. Assim como esse homem ajudou Jesus durante um trajeto e não em todo o percurso, assim essas felicidades devem vir na sua vida e ir embora. Engano está sobre aquele que acha que as coisas materiais podem trazer felicidades. Engano. Porque é dinheiro e bênçãos que trazem o conforto, que trazem os status, que trazem o orgulho, que trazem a soberba, trazem também uma felicidade que pode durar a tua vida toda, mas no dia da tua morte ela vai embora. E a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, está no coração daquele que sabe que não pode ser roubado. Então, se eu ganho um valor, um dinheiro, um carro, uma Ferrari, uma mansão, por mais que aquilo me traga um conforto, eu nunca estarei em paz. Porque por mais que essa pessoa seja bilionária, ela está rodeada de pessoas que a odeiam, a invejam, que querem estar no lugar dela, que são falsos com ela por causa daquilo que ela tem, ou estão tentando tirar dela aquilo que ela tem. Então essa pessoa nunca estará em paz. Quando você busca bênçãos materiais, você nunca estará em paz. Tem uma música do mundo que diz, em inglês, essa música eu busquei a tradução, e ela fala assim: seja um homem simples, meu filho. Seja um homem simples. A música fala que a mãe desse jovem ali que está cantando, ela aconselhava o filho dizendo, seja um homem simples. A Bíblia fala que nós devemos ser como uma criança. E você sabe por quê? Não é para que nós venhamos ser esses crentes imbecilizados que nós estamos vendo aos montes por aí, ou homens afeminados, como nós estamos vendo aos milhares por aí. A Bíblia, a história, foi cravada, marcada por guerras, força e sangue, para que hoje esses evangelistas aí, homossexuais, para que esses homens afeminados, frouxos, estejam pregando esse evangelho fraco. Isso é vergonhoso. Mas a Bíblia fala, seja como uma criança, porque uma criança ela é simples. Para ela tanto faz se ela vai comer um pão ou se ela vai comer um caviar. Ela não está preocupada com o preço, com os processos, mas ela come o que tiver.
Eu tenho um menino de 7 anos, uma criança, e eu já comprei brinquedos para eles de 200, 300 reais. Que eles brincaram um dia, que ele brincou um dia e nunca mais brincou. E eu já fui na loja de R$1,99 e comprei um brinquedo de R$2 para ele, e ele brincou todos os dias. Porque para ele, os status, o preço, a beleza física não importa. E eu falo que Deus, Ele está formando Cristo em nós. No momento que nós se convertemos, até o momento em que nós somos, Deus está formando Cristo em nós, para que haja simplicidade dentro do nosso coração. Se eu pudesse voltar atrás, lá na época que eu tinha os meus amigos jovens, onde eu desejei muitas vezes estar com pessoas que não queriam estar comigo, aonde eu desejei muitas vezes ser amado por pessoas que não queriam me amar, ou estar numa roda onde não havia amor, onde não havia sinceridade, pelo menos não para mim. Como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, e eu não daria importância nenhuma a isso. Como eu não dou hoje. Tudo passou, essas amizades passaram, as histórias de lá de trás passaram, as brigas e contendas que acabaram, se acabou, e tudo virou uma breve história que serviu apenas para uma coisa: para formar quem eu sou e para formar quem você é. Portanto, para resumir tudo isso que eu estou falando aqui, o propósito de Deus, o propósito de Jesus não é te dar riquezas. E Ele diz em sua palavra: a minha paz eu te dou, e eu não te dou como o mundo dá, portanto, tem bom ânimo. Aqueles que acreditam que a paz de Jesus são as suas promessas, esses então estão no caminho certo. Nós não estamos vivendo por aquilo que nós vemos. Nós não estamos vivendo por aquilo que o mundo vê. Nós estamos vivendo de fé em fé. O que é fé? É acreditar em uma promessa. Acreditar naquilo que alguém disse, só porque alguém disse e não porque você viu. Acreditar. Por que o diabo é pai da mentira? Porque aquilo que ele fala não é verdade. Aquilo que ele dá não é real. E a Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema do mundo é o diabo. O mundo jaz. O que é jaz? O que está escrito no túmulo daquele que está morto? Jaz. Aqui jaz José Roberto. Quem é José Roberto? É uma pessoa que morreu, e essa palavra jaz significa deitado, sem forças para se levantar. O mundo está no maligno. O mundo pertence ao maligno. O mundo não tem forças para derrotá-lo. E o mundo é a mentira. O sistema desse mundo é a mentira, o engano, a maldade. Meus irmãos, a paz de Jesus, é a paz que Ele nos dá, é a verdade. Portanto, se você deseja ter paz em sua vida, creia nas promessas do Senhor. E aí você diz: que promessas são essas? Que eu vou casar, que eu vou ter filhos, que eu vou ser próspero, que eu vou sair da miséria, que eu vou ser curado do câncer, que eu vou ser curado da cegueira, que eu vou ser curado da lepra, que eu vou ser... Essas são as promessas do Senhor? Fala para mim, quais dos discípulos de Jesus que depois que se tornaram discípulos, ficaram ricos? Qual foi os discípulos de Jesus que depois que se tornaram discípulos não passaram por problemas, por dificuldades? A vida desses homens pioraram muito. Eles foram aniquilados pelo sistema. Mas eles guardaram a fé, a verdade, a confiança, o acreditar. E pelo que esses homens eram movidos, então? Sabe pelo que esses homens eram movidos? Pela fé que eles seriam salvos, que eles seriam seres eternos, que eles estariam no céu, que no céu não haveria mais choro, mais pranto, mais tristeza, mais fome, mais sede. No céu não haverá pranto. Ali está a verdadeira paz, ali está o conforto, ali está o Éden, ali está a vida eterna.
Ali está o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. É lá que o cristão vai se regozijar. É lá que o verdadeiro crente vai cantar a vitória. É ali que ele vai reconhecer e perceber que tudo o que ele sofreu fazia parte do processo. É mentirosos aqueles que estão pregando coisas na sua vida hoje. São mentirosos aqueles que estão falando para você que as bênçãos de Deus na sua vida é prosperidade, riqueza, é honra, é glória. Engano de Satanás. Era isso que os fariseus buscavam. Dinheiro, riquezas, serem vistos, serem proclamados ali por aqueles homens. Era fama, era glória. Mas há alguns remanescentes, há alguns que não buscam essa glória, há alguns que não querem os holofotes das igrejas, há alguns que não querem as paparicações da internet. E esses têm um compromisso com a verdade. Meu irmão, eu tenho muito para mim, que o grande sinal de que você prega o verdadeiro evangelho é a grande perseguição que você sofre por aquilo que você acredita. Portanto, acredite em Jesus Cristo. Você não será salvo pelas tuas obras e nem condenado por elas. Você será salvo pela graça. Se Deus olhou para você e Ele te escolheu, Ele te salvou. E ninguém pode romper esse selo. A Bíblia diz que o Espírito estará em vós para sempre. Aqueles que acreditam em suas próprias obras, aquele que acredita na força do teu braço, esse nunca foi salvo. Olha que essa palavra diz, nós usamos muito essa palavra para atacar as pessoas, mas vocês não entendem essa palavra como ela realmente é. E a palavra diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço um braço forte. O que isso está dizendo? Que aqueles que confiam em si mesmo para alcançar a salvação, para alcançar as coisas e acham que de si mesmos eles são alguma coisa, esses são malditos, amaldiçoados. A Bíblia nos fala que muitas são as intenções do coração do homem. Muitas são as intenções, aquilo que o homem pretende, aquilo que o homem define, aquilo que o homem coloca como rota em sua vida. Mas o propósito do Senhor prevalece. E Ele sempre prevalecerá. O propósito do Senhor sempre prevaleceu sobre a humanidade. Nunca houve um dia em que o Senhor errou. Nunca houve um dia em que Ele se arrependeu. Nunca houve um dia onde Ele esteve errado. Prestem atenção. Você não é a peça principal desse jogo. Você não é nem o tabuleiro desse jogo. Coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar. Pare de se achar a peça fundamental de todas as coisas. A ponta da pirâmide. O preguinho que fixou as 95 teses de Martinho Lutero na porta da igreja. Pare de se achar. Recolha-se a tua insignificância. Pois quem sabe, se você se humilhar, Deus possa te exaltar de alguma forma. Os propósitos de Deus para as nossas vidas é a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. E volto a dizer, não existe outro que possa salvar. Não existe outro que possa te resgatar. Não existe outro Deus que possa oferecer um sacrifício para te salvar. Não existe. Maria não pode te salvar. Maria é abençoada, sim. A mãe de Jesus. Foi a mãe, a mulher escolhida por Deus. Mas Maria era uma pessoa como eu e você somos. Os apóstolos também morreram, assim como Maria morreu. Moisés, do qual os judeus acreditam, também morreu. Muitos dos quais nós proclamamos como Deus em nossas vidas. Ou eles estão mortos, ou eles nunca existiram. Mas o Pai deixou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E Jesus é o único mediador que há entre Deus e os homens. Portanto, parem de acreditar que outros mediadores possam te conduzir a Deus. Deus tem poder suficiente para preservar a tua palavra, assim como Ele quer que a palavra chegue até você. Ela é o caminho, ela é a verdade e ela é a vida. Eu não acreditava na palavra. E eu achava que o que estava escrito ali era mentira. Mas com uma dose de oração e uma dose de leitura, eu descobri a verdade. E eu insisto a vocês, busquem essa verdade. Ore ao Pai e diga: Senhor, me mostra o Espírito Santo. Permita-me com que o Espírito Santo me revele. Se você fizer isso, e sua oração for verdadeira, não importa a maneira que você ore, desde que a sua oração seja verdadeira. E se você fizer isso, e a sua oração for verdadeira, aí então, se Deus quiser, Ele pode se revelar a você. Mas creia, porque a vontade de Deus é se revelar a você, porque isso está escrito. Deus abençoe a tua vida, assim como tem abençoado a minha. Amém.